Poucas pessoas conhecem a verdadeira história de Jeremias. Muitos o chamam apenas de profeta chorão, como se suas lágrimas fossem sinal de fraqueza. Mas, e se eu te dissesse que essas lágrimas escondem uma revelação poderosa sobre perseguição, sofrimento e fidelidade a Deus? Jeremias foi chamado antes mesmo de nascer, escolhido para ser boca do Altíssimo em meio a uma geração que preferia ouvir mentiras em vez da verdade. Ele não enfrentou apenas zombarias, sofreu torturas, humilhações, cárcere e abandono. Mas em cada golpe, Deus escrevia uma mensagem eterna que atravessaria séculos. Talvez você também já tenha se sentido rejeitado, ferido ou jogado de lado. Talvez sua própria família não compreenda a fé que arde dentro de você. Jeremias conheceu essa dor, e é por isso que sua história fala tão forte ao nosso coração hoje. E há um detalhe ainda mais profundo. Suas lágrimas não eram apenas dele, eram o reflexo do coração de Deus chorando pelo seu povo. O profeta não foi apenas um homem quebrado, foi o espelho de uma nação inteira em ruínas. Mas dentro de todo esse sofrimento surge um segredo que poucos percebem: a esperança que brilha mesmo quando tudo parece perdido. Porque se Jeremias foi sustentado no meio da tortura, também nós podemos ser sustentados em nossas batalhas. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas uma biografia antiga, mas um chamado vivo para a sua alma. Antes mesmo de abrir os olhos para a luz deste mundo, Jeremias já carregava em si um selo invisível. Havia sido separado pelo próprio Criador. No ventre de sua mãe, onde só reinava o silêncio, a voz de Deus já o havia alcançado. Isso nos lembra que não somos fruto do acaso, mas peças cuidadosamente planejadas para cumprir uma missão eterna. Quando Jeremias ouviu: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci", Jeremias 1:5, percebeu que sua história estava escrita antes de nascer, e de certo modo, a nossa também. Mas não é fácil carregar um destino assim. Jeremias era jovem, inexperiente, e seu coração tremia diante de um chamado tão grandioso. Ele se via pequeno, incapaz, e tentou recuar. Quantas vezes não nos sentimos assim? Há momentos em que a vida nos pede mais do que acreditamos poder dar. No entanto, Deus respondeu ao profeta com firmeza e ternura: "Não digas, eu sou um menino." Jeremias 1:7. Isso é um lembrete de que o poder divino não depende da nossa autoconfiança, mas da promessa de sua presença. Naquela revelação, Deus estendeu a mão e tocou os lábios de Jeremias. Esse gesto não foi apenas simbólico, mas um ato de consagração. Palavras humanas seriam transformadas em trombetas celestiais. Ele seria porta-voz de juízo e também de esperança. Assim também acontece conosco. Nossas limitações, quando rendidas a Deus, tornam-se ferramentas de transformação. O que parecia fraqueza em Jeremias tornou-se força, e o que parecia medo converteu-se em voz profética. Se aplicarmos isso ao cotidiano, veremos que cada dor e cada insegurança pode ser um campo fértil para o agir divino. Um pai que teme não conseguir orientar o filho pode descobrir, em oração, que suas palavras simples serão sementes eternas. Uma mulher que se sente desprezada pode ouvir dentro de si o eco da voz divina: "Ainda te escolhi." Jeremias nos ensina que a missão não depende da grandeza humana, mas da fidelidade do Deus que envia. Por isso, o chamado do profeta é também o nosso espelho. Muitos carregam culpas antigas, medos de fracassar ou a sensação de não serem dignos. Jeremias nos mostra que o critério divino não é perfeição, mas rendição. Se o Senhor nos conhece antes mesmo de respirarmos, então nada em nós é surpresa para Ele. Ainda que a nossa voz trema, a dele nunca falha. E é essa voz que sustenta todo chamado verdadeiro. E é interessante notar que Jeremias começou sua jornada já com o peso do medo, mas também com a promessa da presença constante de Deus.
O início de sua missão revela uma verdade atemporal. Ser escolhido não é sinônimo de conforto, mas de propósito. Assim, o primeiro capítulo de sua vida abre um caminho para entendermos não apenas sua coragem, mas também as sombras espirituais que cercavam a nação de Judá, cenário que marcaria os próximos capítulos de sua trajetória. O tempo em que Jeremias levantou a voz era sombrio. Judá, outrora guardiã da aliança, havia trocado a fonte da água viva por cisternas rachadas, que não podiam reter nada. Jeremias 2:13. O povo buscava consolo em ídolos mudos, enquanto a chama do altar verdadeiro se apagava. É como uma casa que por dentro já cheira a mofo, embora a fachada pareça intacta. Deus chamou Jeremias para revelar essa podridão escondida, mesmo que isso custasse sua paz. A missão do profeta não era agradável nem popular. Enquanto falsos mensageiros ofereciam promessas fáceis de prosperidade, Jeremias trazia advertências que soavam como tempestade iminente. Ele era visto como pessimista, um perturbador da ordem. Mas sua fidelidade estava em falar a verdade de Deus, ainda que todos preferissem a mentira. E não é exatamente assim em nossos dias. Muitos preferem ouvir vozes que massageiam o ego, em vez de palavras que confrontam o coração. Jeremias não profetizou de longe. Ele se envolveu no sofrimento do povo, chorou suas dores, sentiu a angústia da perda e a vergonha da idolatria. Por isso, ficou conhecido como o profeta chorão, não porque fosse fraco, mas porque seu coração pulsava em sintonia com o coração de Deus. Essa dor o consumia, mas também o tornava um instrumento vivo, incapaz de anunciar juízo sem lágrimas. É como um médico que aplica o remédio amargo, mas chora junto com o paciente. E quando olhamos para nossa realidade, não é difícil perceber ecos desse cenário. Famílias que se distanciam da fé, jovens que se entregam a prazeres vazios, corações que constroem ídolos modernos em forma de dinheiro, status ou poder. A palavra de Jeremias não pertence apenas ao passado. Ela é um espelho cruel que reflete nossa época. A missão dele era expor feridas espirituais, e a nossa é reconhecer onde também temos rachaduras. No entanto, mesmo em meio à decadência, havia uma centelha de esperança. Deus não levantou Jeremias apenas para condenar, mas também para apontar o caminho do arrependimento. Como alguém que acende uma vela no meio do apagão, ele lembrava que ainda havia oportunidade de retorno. Mas essa esperança não vinha de alianças políticas ou estratégias humanas. Vinha da misericórdia divina, que permanece firme quando tudo ao redor se desfaz. Assim, o ministério de Jeremias nos ensina que a verdadeira fidelidade não se mede pela aceitação dos homens, mas pela obediência a Deus. Seu testemunho abre caminho para compreendermos a intensidade da rejeição que enfrentaria em seguida, mostrando que carregar a palavra do Senhor não é um peso leve. E, de fato, a resistência contra sua mensagem seria tão brutal que logo ele sentiria na pele o gosto amargo da perseguição. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você. E eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A fidelidade de Jeremias custou caro. Sua voz, carregada de verdade, incomodava líderes religiosos e políticos que preferiam viver em ilusão. Eles o chamavam de traidor, conspirador, e até tentaram silenciar sua boca à força. Jeremias foi açoitado, exposto ao ridículo e colocado no tronco como se fosse criminoso. Imagine a dor de anunciar a vontade de Deus e receber em troca correntes, feridas e desprezo. Era o preço da integridade diante de uma geração endurecida.
O sacerdote Passur foi um dos primeiros a atacá-lo. Em vez de acolher a mensagem profética, o tratou como ameaça, castigando-o diante do povo. Jeremias, ferido, clamou contra ele: Passur, não és já chamado Passur, mas Magor Missabib. Jeremias 23, que significa terror ao redor. O profeta não apenas denunciava, mas também liberava juízo direto contra seus perseguidores. Isso mostra que a palavra de Deus não é neutra. Conforta os humildes, mas fere os arrogantes. Esse sofrimento não era apenas físico. Havia também um peso emocional imenso. Jeremias chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu, questionando sua própria existência. Quem nunca se sentiu assim, esmagado por dores que parecem maiores do que a vida? Mas ainda que a angústia o consumisse, havia algo que não podia ser apagado. A chama ardente dentro dele, mas a tua palavra era no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e cansando-me de sofrer, não pude mais. Jeremias 29. Era impossível calar. Aqui percebemos que a rejeição nem sempre é sinal de erro. Muitas vezes é a confirmação de que estamos no caminho certo. Quantas mães não foram desprezadas por insistirem em ensinar seus filhos nos caminhos de Deus? Quantos homens não foram ridicularizados por escolherem a honestidade em vez do lucro fácil? Jeremias é o retrato de todos os que sofrem por não se curvar diante das vozes da mentira. Seu exemplo ecoa até hoje. E mesmo diante da dor, Deus não o abandonou. A cada açoite, a cada humilhação, a presença divina o sustentava como sombra fresca em pleno deserto. Jeremias aprendeu que o sofrimento não é a ausência de Deus, mas muitas vezes o palco onde ele manifesta sua fidelidade. A cruz de Cristo, séculos depois, seria a prova definitiva de que a rejeição pode esconder dentro de si o maior ato de amor. Há mistério no sofrimento que o mundo não entende. Assim, a história desse profeta nos prepara para uma cena ainda mais sombria. Se até agora ele havia sentido o peso da perseguição, em breve experimentaria algo mais profundo: a descida literal à cisterna, um lugar de lama e morte, que se tornaria símbolo eterno da humilhação e do resgate divino. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Houve um momento em que a rejeição contra Jeremias ultrapassou palavras e açoites. Os príncipes de Judá decidiram lançá-lo dentro de uma cisterna abandonada. Não havia água, apenas lama espessa que chegava até os ossos. Ali, no fundo escuro, sem ar fresco, o profeta sentiu a morte se aproximar lentamente. Não havia saída, não havia aliado humano. Apenas o eco de sua respiração misturada ao silêncio pesado de um destino cruel. A cisterna representa mais do que um cárcere físico. É o retrato da humilhação extrema. Muitos de nós conhecemos esse lugar, não em paredes de pedra, mas em situações onde a vida nos enterra no abandono. Uma doença que drena forças, uma traição que afunda a alma, uma perda que parece sugar todo o fôlego. Jeremias, nesse abismo, é espelho de todos que já gritaram e ouviram apenas o retorno frio de sua própria voz. Mas Deus nunca deixa seus escolhidos morrerem no fundo da lama. Ebed-Meleque, um etíope, foi levantado como um instrumento improvável de resgate. Com cordas e pedaços de pano, teve compaixão e puxou Jeremias para fora. Esse gesto nos lembra que a providência divina muitas vezes vem de lugares inesperados. Quando acreditamos que tudo está perdido, o Senhor levanta alguém que nem imaginávamos para ser resposta. A fidelidade de Deus se manifesta inclusive nos detalhes. O cuidado de enviar panos para Jeremias, colocar debaixo dos braços antes de ser puxado, revela que o Senhor não apenas salva, mas também suaviza as feridas do resgate. Quantos de nós já fomos levantados de poços por mãos que, além de firmes, foram delicadas?
Esse detalhe bíblico mostra que a misericórdia não é apenas poderosa, mas também ternamente atenta. O profeta, uma vez fora da cisterna, não voltou atrás em sua missão. Em vez de calar, sua voz ganhou ainda mais peso, porque quem já experimentou o fundo da escuridão e foi erguido pela mão de Deus, nunca mais fala da mesma forma. A humilhação se transformou em testemunho, e a lama virou púlpito. Jeremias descobriu que até no abismo, o Senhor escreve capítulos de esperança. Esse episódio é mais do que uma lembrança histórica. É uma profecia viva para todos os que hoje se sentem presos em cisternas invisíveis. O resgate de Jeremias anuncia que nenhum abismo é profundo demais para a mão de Deus. E logo adiante, esse mesmo profeta, agora restaurado, teria que enfrentar um novo embate. O confronto direto contra falsos profetas que prometiam paz quando, na verdade, a espada do juízo já estava às portas. Jeremias carregava em sua boca palavras pesadas como pedras. Ele anunciou sem hesitar que Jerusalém cairia nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias 25:9. A cidade que se julgava indestrutível estava prestes a ver seus muros ruírem e seu templo ser queimado. Essa mensagem parecia insuportável para um povo que ainda se agarrava a ilusões religiosas. Era como dizer a uma família que sua casa, construída com tanto esforço, seria reduzida a cinzas. Enquanto Jeremias proclamava a verdade amarga, surgiram vozes contrárias. Falsos profetas se levantaram prometendo paz, prosperidade e libertação rápida. Hananias foi o mais ousado deles. Declarou que em 2 anos o jugo da Babilônia seria quebrado. O povo aplaudiu, preferindo acreditar na promessa fácil. Mas Jeremias respondeu com firmeza: Amém, que o Senhor faça assim, mas a palavra que profetiza paz, só quando se cumprir se saberá que o Senhor a enviou. Jeremias 28:6. Esse confronto expõe uma realidade ainda presente. Muitos rejeitam a verdade porque ela exige arrependimento. Preferem mensagens adocicadas que aliviam momentaneamente, mas não curam. É como o paciente que recusa o remédio amargo e escolhe apenas o anestésico. Sente alívio por instantes, mas a doença continua corroendo por dentro. Jeremias foi voz dissonante, insistindo que o único caminho era enfrentar o juízo e voltar ao pacto com Deus. E quando Hananias morreu como sinal de sua falsidade, a diferença entre a palavra humana e a palavra divina ficou exposta. Isso nos lembra que nem toda voz espiritual vem do céu. Precisamos discernir, hoje também, entre os que anunciam o evangelho com lágrimas e os que o usam como espetáculo. O coração do verdadeiro profeta não busca aplauso, mas fidelidade. Jeremias não tinha multidões ao seu lado, mas tinha o selo de Deus sobre sua boca. Aplicando ao nosso tempo, vemos a mesma tentação de buscar atalhos. Muitos desejam uma fé sem cruz, um cristianismo sem renúncia. Mas o chamado de Jeremias nos ensina que a esperança só floresce depois da confrontação com a verdade. Ignorar o pecado não é misericórdia, é negligência. A advertência é dura, mas necessária. Quem fecha os ouvidos à correção abre as portas para a destruição. E é justamente nesse ponto que a história dá uma reviravolta. Entre os escombros da condenação anunciada, começa a surgir uma fagulha de promessa. Jeremias, o profeta que falava de lágrimas e espada, se tornará também a voz que anuncia um futuro de restauração, uma esperança inesperada que nasceria em meio ao juízo. Em meio às ruínas anunciadas, Jeremias ousou falar de esperança. Enquanto a Babilônia se erguia como instrumento de juízo, o profeta escreveu aos cativos uma carta carregada de promessa. Quando se cumprirem 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Jeremias 29:10. Para um povo desterrado, essas palavras eram como uma vela acesa em plena escuridão. O exílio não seria o fim, mas um tempo com limite.
Essa mensagem nos ensina que até mesmo a disciplina de Deus é envolta em misericórdia. O Senhor corrige, mas não abandona, castiga, mas não esquece do pacto. Jeremias transmitiu que os exilados deveriam construir casas, plantar vinhas e orar pela paz da cidade onde estavam. Jeremias 29:7. Era uma lição de realismo espiritual. Mesmo em terra estranha, ainda havia vida a ser vivida e fé a ser cultivada. Aqui percebemos a profundidade de uma verdade eterna. A esperança não nega a dor, mas floresce dentro dela. Jeremias não prometeu atalhos, não disse que o sofrimento acabaria de imediato. Em vez disso, apontou para a fidelidade de Deus que se renova a cada manhã. Lamentações 3:23. É como a mãe que, em meio às lágrimas, ainda canta uma canção de ninar para o filho. A dor permanece, mas a esperança se mantém. Esse mesmo princípio se aplica hoje. Quantas vezes desejamos que Deus retire instantaneamente nossas aflições, mas muitas vezes Ele nos chama a atravessar o deserto com olhos fixos na promessa. É no processo que aprendemos a depender da sua presença. Os 70 anos de cativeiro foram um lembrete de que as consequências são reais, mas a misericórdia é ainda mais real. Deus escreve histórias de restauração mesmo quando tudo parece irreversível. E o mais belo é perceber que a esperança de Jeremias não era apenas para seu tempo. Suas palavras ecoam até nós, revelando um Deus que nunca abandona seu povo. Se ele não deixou Israel se perder, também não nos deixará. Ainda que os muros da vida estejam caídos, ainda que o templo do coração esteja em ruínas, a promessa permanece. Há um futuro preparado para os que confiam em sua aliança. Assim, o profeta que anunciou lágrimas também se tornou mensageiro de futuro. Mas sua esperança não anulava a dor. Ao contrário, caminhava lado a lado com ela. Isso nos conduz naturalmente ao próximo capítulo de sua vida. O lamento profundo de quem viu, com os próprios olhos, a destruição de Jerusalém e transformou sua dor em cântico. Quando Jerusalém finalmente caiu em 586 a.C., Jeremias não apenas assistiu ao desastre, ele sentiu cada pedra queimada como se fosse parte do seu próprio corpo. O templo estava em chamas, os muros desmoronados e o povo escravizado. Dessa dor nasceu o livro de Lamentações, um cântico triste que atravessa os séculos. Ali, cada palavra é como um soluço, cada verso como uma ferida aberta diante de Deus. Jeremias não reprimiu suas lágrimas. Ele chorou pelo povo, pela cidade, por si mesmo. Não teve vergonha de expor sua fragilidade diante do Senhor. Essa sinceridade nos ensina que a fé não é ausência de dor, mas a coragem de levar a dor até o trono de Deus. É o oposto do orgulho que tenta disfarçar. É a rendição de quem reconhece que não consegue suportar sozinho. E Deus honra esse clamor sincero. Mas em meio ao lamento, surge uma das declarações mais belas da Bíblia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Lamentações 3:22-23. É como se, entre as cinzas, brotasse uma flor inesperada. Jeremias descobriu que a fidelidade divina não depende das circunstâncias, mas da própria essência de Deus. Quando tudo se desfaz, ainda resta a promessa de sua presença. Aplicando a nós, quantas vezes já caminhamos entre ruínas? Um casamento desfeito, um filho distante, um corpo enfraquecido pela doença. É nesse chão de escombros que aprendemos a cantar como Jeremias, com lágrimas nos olhos, mas esperança no coração. Porque a lamentação verdadeira não é desespero, é oração vestida de dor. Ela não termina no lamento, mas abre espaço para a confiança. Esse cântico de dor e esperança mostra que até as lágrimas podem ser usadas por Deus como testemunho. Jeremias se tornou símbolo de todos os que já perderam tudo, mas não perderam a fé.
Sua voz nos lembra que a escuridão não é eterna e que cada madrugada carrega a promessa de luz. O profeta chorou, mas não se calou. Sofreu, mas não desistiu. E nisso repousa sua grandeza espiritual. No entanto, a história de Jeremias ainda não havia terminado. Depois da destruição e do lamento, o remanescente de Judá tomaria uma decisão precipitada: fugir para o Egito, arrastando consigo o profeta. E ali, longe da terra prometida, ele continuaria sendo voz incômoda, mesmo diante de um povo que insistia em resistir à voz de Deus. Depois da destruição de Jerusalém, um pequeno remanescente ficou em Judá. Eram pessoas que haviam sobrevivido à espada e ao cativeiro, mas em vez de obedecerem à voz de Deus, escolheram fugir para o Egito. Jeremias os advertiu. Implorou que permanecessem na terra que o Senhor ainda lhes oferecia, mas eles não quiseram ouvir. E assim o profeta foi levado à força, arrastado para um destino que não havia escolhido. No Egito, Jeremias permaneceu como voz solitária. Ali, continuou profetizando contra seu próprio povo, que insistia em acender incenso a outros deuses e em desprezar o pacto com o Altíssimo. Suas palavras eram como martelo contra pedra dura, mas ele não se calou. Deus lhe deu a missão de anunciar juízo contra os judeus rebeldes e contra a própria terra do Egito. Não havia fronteira capaz de silenciar a boca do profeta. Esse período final da vida de Jeremias é um retrato do custo da fidelidade. Ele poderia ter se calado, buscado um descanso tardio, mas escolheu ser fiel até o último suspiro. Quantos de nós, no fim da caminhada, não sentiríamos o desejo de aliviar o peso? Jeremias, ao contrário, permaneceu como sentinela, lembrando-nos de que não há aposentadoria espiritual para quem foi chamado por Deus. O Egito, lugar de antigas memórias de libertação, tornou-se agora cenário de nova rebeldia. O mesmo solo que havia testemunhado o poder de Deus contra Faraó, agora acolhia um povo que se voltava contra o Senhor. A ironia é dolorosa. Aqueles que buscavam segurança acabaram levando consigo a própria sentença. Jeremias anunciou que nem o Egito escaparia do braço estendido do Altíssimo. Esse desfecho nos ensina que fugir da vontade de Deus nunca traz proteção. Muitos acreditam que mudar de lugar ou de circunstância resolverá a crise espiritual, mas a verdade é que o coração rebelde carrega consigo sua própria prisão. Jeremias expôs isso com clareza. Não é o território que garante salvação, mas a obediência ao pacto eterno. O Egito não era refúgio, mas armadilha, e foi nesse contexto de resistência e juízo que Jeremias se aproximou do fim de sua jornada. Sua voz, tantas vezes desprezada, seria em breve silenciada por mãos humanas. A tradição sugere que ele foi apedrejado pelo próprio povo que tentava salvar. Uma morte amarga, mas que abriria espaço para um legado eterno, tema do próximo capítulo de sua história. A tradição conta que Jeremias morreu apedrejado no Egito, não pelas mãos de inimigos estrangeiros, mas pelo próprio povo que ele tanto amou. Há uma dor maior que a da pedra, a dor da ingratidão. O profeta que se consumiu em lágrimas por Judá, que levantou a voz quando todos se calavam, teve como recompensa a rejeição final. Contudo, essa morte não apagou sua vida. Antes, selou sua fidelidade como marca eterna diante do céu. Jeremias nos ensina que a obediência a Deus não é garantia de aplausos nem de conforto. Ele nunca teve multidões a seu favor, nunca foi celebrado em sua época, mas foi verdadeiro, e isso basta aos olhos do Senhor. Seu ministério revela que a medida do sucesso espiritual não está em reconhecimento humano, mas na perseverança diante da oposição. O preço pode ser alto, mas o propósito é eterno. Assim como os apóstolos séculos depois, Jeremias foi testemunha viva de que a verdade sempre custará caro. Sua vida é um lembrete de que seguir a voz de Deus pode significar caminhar sozinho, enfrentar zombarias e até perder a própria vida.
Mas também é prova de que cada lágrima derramada por fidelidade se transforma em semente de esperança para gerações futuras. O legado do profeta permanece como uma trombeta espiritual que ainda ecoa. Ele nos ensina a coragem de chorar, a ousadia de falar, a paciência de esperar. Mostra que a fé não é um caminho de facilidades, mas uma estrada estreita onde a presença de Deus é suficiente. Jeremias, o profeta chorão, se tornou o profeta da esperança, porque soube carregar a dor sem abrir mão da promessa. E quando olhamos para sua história completa, percebemos que ela aponta para Cristo. Assim como Jeremias, Jesus foi rejeitado pelo seu povo, perseguido por líderes religiosos e chorou sobre Jerusalém. Mas no Calvário, o Filho de Deus levou sobre si todas as dores que Jeremias apenas pressentiu. O profeta preparou o caminho, o Salvador cumpriu a redenção. Assim termina a vida de um homem que nunca buscou glória, mas deixou um legado eterno. Jeremias nos lembra que a fidelidade pode custar tudo, mas vale mais que qualquer conquista terrena. Sua voz ainda chama hoje. A verdadeira vitória não está em evitar a dor, mas em permanecer de pé diante de Deus. E é nesse ponto que sua história se transforma em chamado para nós. A vida de Jeremias nos mostra que seguir a voz de Deus pode custar rejeição, lágrimas e até humilhação. Mas também nos revela que não há sofrimento que seja em vão quando é sustentado pela mão do Senhor. O profeta chorou, mas nunca desistiu. Foi ferido, mas permaneceu fiel. Morreu rejeitado, mas deixou um legado eterno. E agora a pergunta ecoa para nós. Até onde você estaria disposto a ir pela verdade? Você se calaria para evitar críticas ou continuaria proclamando aquilo que o Espírito coloca em seu coração? Sua fé resiste apenas nos dias de bonança? Ou continua de pé quando tudo ao redor desmorona? Assim como Jeremias, cada um de nós tem um chamado. Talvez seja cuidar da família com amor. Talvez seja orar pelos que ninguém mais ora. Talvez seja ser luz em um ambiente escuro. Mas a certeza é esta: se ainda há fôlego em seus pulmões, há propósito em sua vida. Não se esqueça, lágrimas não são sinal de fraqueza, mas sementes de esperança. O mesmo Deus que sustentou Jeremias no fundo da cisterna é aquele que pode levantar você das suas batalhas mais profundas. O sofrimento pode ser parte da história, mas a vitória final sempre pertence ao Senhor. Por isso, escolha hoje permanecer fiel, mesmo que o mundo não entenda. Porque a obediência não garante facilidade, mas abre as portas de um propósito eterno. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você continuará recebendo palavras que fortalecem sua fé e revelam os segredos espirituais escondidos nas Escrituras.